Olá, boa tarde. Hoje é 19/11/2024. O Antigo Testamento, parte 1239. Josué, capítulo 22, versículo 21 em diante. Então, eles fizeram essa pergunta e persuadiram eles a não rebelar contra o Senhor e nem contra eles. Eles estavam certos, porque eles não sabiam o que estava se passando, qual era o real motivo daquele altar. E pegando isso, é bom a pessoa não se rebeliar contra o Senhor, nem contra o seu semelhante, não é bom, que é perda de salvação. Então, no versículo 21 em diante, veja o que eles responderam. Eles queriam uma resposta, queriam saber o que era aquilo. Josué 22, versículo 21. Então, responderam os filhos de Rubi, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá. Está explicando. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Então eles fizeram o altar em receio disto. Então, o porquê que eles fizeram o altar? O altar do testemunho. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Então, vejam por que eles fizeram. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Porque eles moravam antes do Jordão. Que tendes vós? Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filho de Ruben, filho de Gade, não tendes parte no Senhor. Entendeu? Foi por causa disso. O que foi que os filhos de Gade, os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés pensaram? Nós recebemos a nossa herança daquém do Jordão, antes do Jordão, lá em Israel. Então, nós vamos partir, vamos dormir com nossos pais, que é morrer. O nome dormir com os pais é morrer. Dormir com nossos pais significa morrer. Então, os filhos de vocês vão dizer que os nossos filhos não têm parte alguma no Senhor. Então, todo mundo tem parte no Senhor. Todas as nações, todo mundo. Os principados espirituais, alguns principados físicos, é que não querem. O que é o principado? O principado do mundo espiritual era um anjo de grande hierarquia, que hoje é um anjo das trevas, que não quer que a vontade do Senhor seja vivida, que não quer que pessoas vivam a vontade do Senhor. E tem um principado humano, que não quer que a vontade do Senhor seja praticada, seja vivida em cima da terra. Entendeu? Não aceita na nação, não aceita nas escolas, não aceita, não são a favor, não são de acordo, não o ajuda. Então, o principado. Então, e esses principados físicos, que são seres humanos, que têm a autoridade de permitir ou não, e alguns, infelizmente, não permitem, eles têm na mão deles o direito. E Deus ama todos e quer salvar todos. Então, o motivo foi por esse. Não, os filhos de vocês vão crescer e vão dizer que nossos filhos não têm parte no Senhor. Versículo 25. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Então, o medo deles era que os filhos deles passassem a fazer os filhos deles desistir de temer ao Senhor. Poxa, tem gente que faz as pessoas desistir. Desistir de aceitar Jesus, desistir de batizar, desistir de congregar, desistir de fazer a vontade do Senhor. Não é bom. Então, todo mundo tem parte no Senhor. Mas no lugar que eu moro
Não é permitido eu ler, ter a Bíblia, aceitar Jesus e se batizar. Aceita Jesus só para ti, lê só para ti. Ora a Deus para que Deus toque no coração dos principados, para que a palavra tenha um livre acesso. Então Deus abençoe você e sua família. Então o altar foi para isso, para que os filhos deles não fizessem eles desistir, os filhos deles desistir e os filhos deles não dissessem, quem estava depois do Jordão, que eles não tinham parte alguma no Senhor. Então o altar foi para isso. E o altar foi como testemunho, o altar do testemunho, para que de gerações e gerações ficasse sabendo que aquele altar enorme que eles fizeram foi para ser testemunho. Que eles não poderiam impedir o povo nas tribos deles de irem adorar o Senhor em Israel no templo. E tinha gente que passou a contender com isso, passou a impedir isso, infelizmente. Aí gerava briga, contendas e inimizades. Não é bom. Tinha que respeitar naquele tempo o direito da tribo de Manassés, de Gade e de Ruben. E por causa que às vezes não era respeitado o direito do seu próximo, às vezes acontecia de briga e contenda. Não nessa geração a qual eles fizeram o testemunho, mas depois destas gerações. Houve alguns impedimentos, segundo a história, até a história fala mais na frente. Então tudo de bom foi por causa disso. Então todo mundo tem parte no Senhor.